No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus, tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo o que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo, ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não a acolheram. Mas a todos os que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome. Pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, a glória que recebe do Pai como Filho primogênito, cheio de graça e de verdade. Dele, João Batista dá testemunho clamando: Este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim, passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude, todos nós recebemos graça por graça. Por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, Ele no-lo deu a conhecer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, hoje é o 7º dia na 8ª do Natal do Senhor. A solenidade do Natal de Cristo é celebrada liturgicamente como uma oitava. São 8 dias, 8 celebrações, 8 missas. A 8ª missa da 8ª do Natal é a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, que nós vamos celebrar hoje à noite, que é a última missa do ano. Então essa é a penúltima missa da 8ª do tempo do Natal. E antes de encerrarmos a 8ª do Natal e de celebrarmos a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, na sua íntima relação com Jesus e o seu nascimento, a liturgia da Igreja então proclama para nós, como primeira leitura, a carta de São João e também do mesmo São João, o prólogo do seu Evangelho, a introdução, o início do Evangelho de São João. Então nós proclamamos aqui o Evangelho de São João no capítulo 1, o versículo 1 até o versículo 18, que é um grande louvor que São João faz ao mistério da encarnação, do nascimento de Deus na terra, proclamando quem é Jesus Cristo. Então ele vai dizer: no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo é a palavra eterna de Deus, o dizer eterno de Deus, que tudo criou, que tudo fez e que dá sentido à nossa vida. Então aqui São João está escrevendo o seu Evangelho lá pela década de 90 da nossa era, praticamente 60 anos depois da ressurreição de Jesus. E quando ele pensa em Jesus, ele quer começar o seu Evangelho dizendo que tudo que ele vai escrever no Evangelho e tudo que ele vai escrever a respeito dessa pessoa, Jesus de Nazaré, tudo isso tem início na eternidade de Deus, no princípio de todas as coisas,
e que esse homem, Jesus Cristo, ele é a palavra de Deus, que estava com Deus, que era Deus, que está no princípio de tudo. Por ele, por essa palavra, por esse Cristo, tudo foi feito, nada foi feito sem ele. E aí ele diz no versículo 4, nela, na palavra, que é o Cristo, estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e que essa palavra que é Jesus é uma luz que brilha nas trevas, e nem mesmo as trevas puderam, ou podem, ou poderão dominá-lo. E aí então ele vai falar do testemunho de João Batista por 2 vezes, ao mesmo tempo em que São João fala de Jesus, nesse grande louvor teológico do verbo, da palavra e da luz, ele também fala do testemunho de João Batista, no versículo 6. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João, e ele veio como testemunha, para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele mesmo não era luz, mas veio para dar testemunho daquele que era a luz do mundo, que ilumina todo ser humano. Cristo é a luz que ilumina todo ser humano. Aí no versículo 10 ele vai dizer: a palavra, que é Jesus, a palavra estava no mundo, o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. E aqui está, meus irmãos e minhas irmãs, o segredo da vida, que é o nosso querer. O que a gente quer? Mas o mundo, e por mundo aqui as pessoas do mundo, né? Mas o mundo não quis conhecê-la, conhecer a Deus, conhecer a Jesus. Para além do senso comum, para além desse fato do Jesus, sei quem é, nasceu, né? Esses dias que foi Natal, vai morrer agora, daqui a pouquinho, não é? Na Sexta-feira Santa, que é dia de comer bacalhau, inclusive. O que é conhecer Jesus? E aí São João está dizendo a palavra que é luz, que ilumina o ser humano, que tira a nossa mente, o nosso coração e os nossos passos das trevas. Ele estava no mundo, mas o mundo não quis conhecê-lo. Então, às vezes a gente olha para nós e o que a gente descobre em nós? Uma profunda preguiça. Uma profunda preguiça que vem dos nossos milindres, que vem dos nossos apegos, vem ou sobrevive, né? Do nosso milindre, do nosso apego, que vem e que sobrevive da nossa carnalidade desgovernada, que vem e sobrevive da nossa ignorância, do nosso jeitão, que vem e sobrevive nos nossos vícios, nas nossas manias, nas nossas desculpas. A palavra que é luz veio ao mundo, o mundo foi feito por meio dessa palavra, mas o mundo não quis conhecê-la. Por quê? Porque conhecer essa palavra exige de nós tempo, renúncia de alguma coisa, que seja do sono, exige alguma renúncia, exige algum desejo, exige alguma boa vontade, exige a superação dos nossos medos, exige a superação dos nossos apegos, mas o mundo simplesmente não quis. Então veja, meus queridos, ao mesmo tempo que Deus é misericórdia, Deus não é bobo. E aqui está o ponto da vida. Deus é misericordioso, Ele sabe das minhas e das suas misérias, Ele sabe das minhas e das suas fraquezas e debilidades, Ele sabe, mas Ele também sabe que a gente não quer. E esse é um ponto triste da vida. Ele sabe que a gente não teve ou teve pai, que a gente teve ou não teve mãe. Ele sabe que às vezes a gente nasceu meio que por natureza, alguns de nós mais abilolados do que outros. Mas Ele sabe também se eu quero ou não quero. E com Deus não tem migué. Então veja, meus queridos, Deus pode ser misericordioso comigo e com você? Pode e quer ser misericordioso comigo e com você. Assim como uma mãe, um pai, que tem mais de um filho, e todo mundo que tem mais de um filho sabe que nenhum filho é igual ao outro, todo mundo que tem mais de um filho, às vezes reconhece um mistério que é uma realidade, cada um tem uma natureza, um é mais dócil, o outro é mais inteligente, por natureza.
Deus também sabe de cada um de nós e sabe que cada um de nós, às vezes, na nossa própria natureza, alguns de nós temos mais dificuldade com algumas coisas, outros com outras. Então veja, a misericórdia de Deus, ela é insuspeita e Deus não a nega a ninguém. Agora, o que a gente faz com essa constatação? Mas o mundo não quis conhecer. Então, independente de quem a gente seja, e independente do como a gente se sinta diante de Deus, de nós e da vida, mais ou menos abençoados, mais ou menos perto, mais ou menos longe daquilo que deveríamos ser, existe um fato: o mundo não quis. Então a gente precisa olhar para dentro de nós e ver a quantas anda o nosso querer, porque com Deus não tem migué, com Deus tem misericórdia. E sim, Ele olha e tem misericórdia. Talvez você seja no número daqueles que nasceu com algum, ou que ao longo da vida teve alguns déficits. Eu posso até concordar com você que a sua vida não te foi favorável como parece ser a vida dos outros. Às vezes a gente olha para algumas pessoas e fala: meu Deus, que pessoa sofrida, né? Não sei como é que aguenta, que história difícil. Que pessoa que foi negligenciada por tudo e todo mundo, que dó que dá. Às vezes a gente olha para a gente mesmo e fala: meu Deus, que agraciado que eu sou, tudo me foi tão favorável. Seja como for, a questão está no não quis ou quis. Conhecer a palavra, conhecer a Deus, conhecer a Cristo. Porque independentemente de qual distância cada um de nós se encontre do ponto final e do ideal, todos nós podemos hoje querer e permitir que esse querer nos mova até Ele. Mas São João aqui fez uma constatação triste quando ele olha para trás e pensa em Jesus. O mundo não o quis conhecer, o mundo não o levou a sério, né? Mas vamos trazer para o nosso hoje, vamos olhar para a nossa vida. Nós queremos conhecê-lo, conhecer a intimidade dele, o caráter dele, o que ele pensa, o que ele fala, o que ele quer, o que ele espera, o que ele exige, o que lhe agrada ou não. E aqui, meus irmãos, tem algo muito importante para a nossa vida. Nós precisamos entender que as coisas têm dois lados, igual moeda. Moeda não tem dois lados? Igual tecido, o tecido não tem um avesso. Muitas pessoas sofrem, não vão para frente com a vida, repetem histórias de novo, caem no mesmo pecado de novo, condenam, julgam e sofrem com a história que tiveram quando pequenos ou quando jovens, porque meu pai, porque minha mãe. Aí quando chega a vez dele, ele faz igualzinho o pai e a mãe. Porque muitas pessoas vivem a fé, ou pensam, às vezes nem vivem, pensam a fé assim: nossa, que bonito, né? Que bênção de Deus, nossa, que legal. Jesus é a luz, né? Ó, maravilha. Mas aí diante disso a pessoa fica indiferente. Ela diz: ah, bonito, legal, tá certo, mas eu não quero. Mas não faz o seguinte raciocínio: se conhecer Jesus ilumina a vida, não conhecer Jesus não vai dar em nada? Por exemplo, primeira leitura de ontem, né? Ontem foi a festa da Sagrada Família, então as leituras falaram muito sobre família. Aí dizia lá assim, por exemplo, primeira leitura: honra teu pai e tua mãe, não negue a ele a caridade, e você será fortalecido na justiça de Deus, no cumprimento dos mandamentos. Bom, se quem honra pai e mãe vai ser perdoado e vai ser fortalecido, quem não honra pai e mãe não vai ser nada? Não, existe o contrário das coisas. Se quem honra pai e mãe é perdoado e fortalecido, quem não honra pai e mãe é o contrário. Qual é o contrário de ser perdoado? Nada. Ser condenado. Qual é o contrário de fortalecido? Nada, não. Enfraquecido. Portanto, meus queridos, às vezes a vida da gente vai mal. Às vezes a nossa história não avança, às vezes a gente repete as dores, porque a gente olha para as verdades e para as belezas de Deus, e aí dentro dessa nossa preguiça moral, dessa nossa maldade, desse nosso jeito
ignorante de ser, a gente olha para isso como quem está diante de um salgadinho fim de festa e fala assim: não quero não, já comi, já estou cheio. Como se não houvesse o contrário da verdade, como se não houvesse o contrário da beleza. Portanto, se Jesus é a luz que ilumina todo ser humano para quem o conhece, quem escolhe não conhecê-lo, apesar de saber que ele é a luz, vai viver o contrário. Qual é o contrário de luz? Trevas. Qual é o contrário de bênção? Desgraça. Qual é o contrário de alegria? Sofrimento. Então, quando São João diz aqui, olhando lá para o tempo dele, para aqueles que não quiseram conhecer Jesus, e nós olhando para nós mesmos, as coisas têm contrários, as coisas têm avesso, e a gente não pode viver a vida olhando para Deus, sentindo uma preguiça de ser dele, e achar que essa preguiça de ser dele não traz nada para a nossa vida, como se Jesus fosse um quibe, uma coxinha, um brigadeirinho de aniversário que eu não quis não, porque eu já estou de barriga cheia. Existe o avesso, existe o contrário. Ele é a luz, mas o mundo não quis conhecê-lo. Portanto, meus amados, a vida cristã de cada um de nós é um exercício diário de querer e de parar de dar desculpa. Sim, alguns de nós estamos vivendo coisas muito tristes. Sim, alguns de nós temos algumas explicações para darmos a respeito do porquê somos como somos. Do viciado ao jacu, todo mundo tem uma história que meio que explica a coisa, mas o fundo, segundo a palavra, é: você não está querendo. Você não está querendo. Foi assim que São João resumiu o mundo que não acolheu Jesus e o colocou na cruz. No fundo, não quis. E essa é a sua e a minha responsabilidade diante de Deus. Porque aqui o funil aperta. Aqui não tem conversa. Cada um de nós tem uma vida, uma história e uma cruz. Mas o que você quer mesmo? No fundo, é porque não quer. E é uma graça querer. É uma graça se você quer, se eu quero. Isso é uma graça muito grande. A gente tem que ser agradecido a Deus por querer conhecê-lo. Mas diante desse dom maravilhoso, que é esse despertamento do querer, aí entra o nosso zelo. Aí entra a nossa disponibilidade. O querer, o desejo em nós é algo que enfraquece ou algo que se firma. Nós temos a capacidade de viciar os nossos desejos. Nós temos a capacidade de enfraquecer desejos santos e se escravizar em desejos maus. Mas o mundo não quis conhecê-lo. Versículo 11: veio para o que era seu e os seus não a acolheram. De novo, acolher. Acolher também tem a ver com desejo. Acolher também tem a ver com docilidade interior. Veio para o que era seu. Ele é para nós e nós somos para ele. Mas os seus não a acolheram. Não acolheram a palavra, não acolheram o Cristo. Acolhimento tem a ver com uma disponibilidade do afeto. Acolher alguém tem a ver com afetividade. Portanto, essa nossa postura às vezes tão fria, tão gelada com Jesus, essa nossa postura do dar para Jesus o resto. Gente, o que eu recebi de pergunta de ontem para hoje, do Piquiri não, mas mundo afora, né? Padre, amanhã, no caso hoje, né? A missa das 6 da manhã já serve como missa do Natal? É óbvio que não, é como missa da oitava, né? De Santa Maria, Mãe de Deus, enfim. É óbvio que não, a pessoa sabe que não. Mas para Jesus o resto. Para Jesus, assim, se couber, falta afeto com Deus. Tem pergunta que só revela o quanto a pessoa não gosta de Deus, o quanto ela sente Deus como um peso. E enquanto, meus irmãos, Jesus for um peso,
enquanto ele for como alguém que a gente faz o que faz, não para ter comunhão, a gente faz o que faz para se livrar dele, as coisas não vão para frente, não. Você sabe que eu posso fazer uma boa atitude por 2 motivos, e você também. Você pode dar algo para alguém, para aproximar esse alguém de você e você dele, ou você pode dar a mesma coisa para esse alguém, para você se livrar dele. Não é assim? Exemplo, vamos pensar um exemplo. Um prato de comida, você prepara um prato de comida. Você pode ter 2 motivações com isso. Trazer para perto, sentar junto, comer, dar risada, contar como é que foi, como é que está, como é que vai ser. E com um prato de comida, você pode gerar amizade. Como um prato de comida pode ser para a pessoa nunca mais voltar no teu portão. Não é assim? Quando você dá um prato de comida para um bêbado que bate no teu portão, no nosso portão, a gente dá um prato de comida dele para ficar amigo dele? Por que a gente dá o que ele pede? Que é para ele ir embora. Às vezes a gente vive Jesus dessa forma também. A gente vem na missa para ficar mais amigo íntimo de Jesus, ou a gente vem na missa para agora poder ficar umas 10 sem vir? Pois a gente não sabe que a nossa vida não avança. Você está me assistindo em casa agora, para ficar mais amigo de Jesus, inclusive se motivar a ir à missa que vale, que não é essa, que é a solenidade de Santa Maria Mãe de Deus, no sábado à noite, no domingo de manhã, não sei como é que é a sua cidade, ou às vezes até no domingo à noite, esse ano serve como preceito. Você está assistindo essa missa para ir direito na missa que você tem que ir, ou você está assistindo essa para não ter que ir em nenhuma? O prato do afeto, da fé que damos a Jesus, é para ficar amigo dele, ou para fazer ele não passar aqui por uns 3 meses agora? Veio para os seus não o acolheram. Mas, fala comigo, mas, e estica no S que você acorda, fala, mas a todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de Deus, isto é, os que acreditam em seu nome, pois esses não nasceram do sangue, da carne ou do varão, mas de Deus mesmo. Olha que lindo isso. A todos que o receberam, deu-lhes uma capacidade que não está no ser humano, é uma capacidade divina em nós, uma possibilidade, um poder de se tornarem filhos de Deus. Pela fé, nós nos tornamos filhos de Deus. E o que é fé, nesse prólogo de São João? Fé não é o conhecimento sociocultural de que nasceu no Natal, sei quem é ele. Fé aqui está traduzido na palavra receber e acolher. Portanto, o que é fé? Fé é acolher Jesus, se relacionar com Jesus. É algo muito concreto. Então tem muita gente que acha e diz que tem fé. Na cabeça dele ele tem fé, mas ele não tem fé. Porque o que é fé? Acolher. Acolher é trazer para dentro. Acolher é colocar para dentro de casa. Acolher é para colocar para dentro do coração. Acolher é ter proximidade. Acolher é ter relacionamento. É assim que São João está explicando aqui para nós o que é fé. Uma fé que nos dá o poder de não sermos meras criaturas biológicas, mas de nos tornarmos filhos de Deus. Ah, mas essa fé eu tenho. Vamos ver no critério então do acolheu, recebeu, trouxe para dentro, se relacionou, se deixou moldar. É isso que é fé. O resto é só história. Mas a todos que a receberam, essa palavra que é Cristo, a acolheram, deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de Deus. E aí ele vai dizer então quem é essa palavra, né? Que está para nós, está conosco. Versículo 14. E a palavra se fez carne, a palavra se fez homem, se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, a glória que ele recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade, desde todo sempre. A palavra se fez carne, se fez homem. E essa palavra que se fez carne, se fez homem. Lá no capítulo 6 de São João, depois de ter andado sobre as águas e multiplicado pães, curado doentes, paralíticos e leprosos,
em um dia em que ele nunca antes tinha tido diante de si tanta gente, a ponto do evangelista dizer que atrás de Jesus estava naquelas planícies por volta de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Essa palavra que se fez carne disse: eu sou o pão da vida. Quem come desse pão viverá eternamente, e o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. E essa palavra que se fez carne habitou entre nós também na última noite, entre os seus, pegou um pão e disse: tomai todos e comei, isto é meu corpo. Façam isso, façam esse gesto de fazer pão virar corpo, façam isso em memória de mim. Portanto, queridos irmãos e irmãs, a palavra Jesus, o verbo de Deus, o Filho de Deus, se fez carne para se fazer Eucaristia e está entre nós na Eucaristia. Portanto, o que é fé? Fé é acolher e contemplar o Cristo em sua glória. Onde? Dentro da minha própria mente, à noite, antes de dormir, numa Ave Maria bocejante. Onde? Num sinal da cruz feito antes de entrar em algum lugar. Onde é que está o verbo, a palavra, a luz que se fez carne e habitou entre nós? Onde é que ele está e onde é que ele é contemplado? Onde é que ele é recebido e acolhido? Na Eucaristia. A Eucaristia é o critério da fé. Fora de missa, fora de Eucaristia, toda fé é migué, é poesia, é conversa para boi dormir. A gente escuta, a gente respeita, cada um leva um tempo para amadurecer as coisas na vida, está tudo certo. Mas eu estou lendo o Evangelho com você, se eu estiver errado você me corrija, fica à vontade. A palavra se fez carne e habitou entre nós. E o que habitou entre nós pegou um pão e disse: você tem que comer desse pão, esse pão é minha carne. Na última ceia ele pega um pão e diz: isso aqui é o meu corpo. São João acabou de dizer, ele veio para os seus. Veio onde? Na Eucaristia. Mas os seus não o acolheram, não o receberam, talvez por preguiça, porque não tem dinheiro para fazer a festa, porque o padre passou e não me cumprimentou, porque a catequista do meu filho pegou pesado com o menino, coitadinho, ele tem dificuldade. Aí cada um com o seu chororô. Mas fé, meus irmãos, é algo muito concreto. E o bonito da fé é justamente que ela é algo muito concreto. O bonito de ser católico é que ao mesmo tempo que é exigente pra caramba, é concreto, evidente e simples, não tem conversa. As coisas que não têm conversa são difíceis, são exigentes, mas são seguras porque são evidentes. Dá segurança para nós porque é evidente. Você não precisa se perder em muitas ideias, é evidente, é concreto. A palavra se fez carne, habitou entre nós, nós contemplamos a sua glória, que recebe do Pai desde todo sempre. Aí ele volta em João Batista. Dele, versículo 15, João, esse João é João Batista. Dele João dá testemunho, clamando: esse é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim passou à minha frente, porque existia antes de mim, e de sua plenitude. Olha que olhar bonito São João, não o Batista agora, o evangelista, está tendo sobre Jesus. De sua plenitude. Jesus carrega, comporta e é uma plenitude. O que é plenitude? Plenitude é algo que está 100% preenchido. Isso é plenitude. Plenitude é aquilo que não tem espaço para uma gota. Se derramar uma gota, transborda, porque está na plenitude. Jesus é uma plenitude, e da sua plenitude todos nós recebemos. Nós que não somos plenos, nós que somos limitados, nós que somos vagos, temos os nossos buracos. Da sua plenitude, da plenitude do Cristo, todos nós recebemos graça por graça.
E de onde é que nós recebemos dessa plenitude? Eu não sou pleno, Jesus é pleno. Eu sou vago, espaçoso, largo, esburacado e oco. Jesus é pleno. De onde é? Como é que eu recebo dessa plenitude? Onde é que eu busco essa plenitude? No travesseiro, lá de casa? No chuveiro? Onde é que está essa plenitude? Como é que me chega? Como é que me toca? Onde é que eu acesso o que eu não tenho? Na palavra que se fez carne e habitou entre nós. Onde é que está a palavra que se fez carne e habitou entre nós, e ela ali é plena, e eu vou lá buscar da plenitude? Na Eucaristia e no Evangelho. Então nós que somos vagos e ocos, não vamos ficar preenchidos nem plenos sem o Evangelho, sem a Eucaristia. Mas isso, meus irmãos, é algo que é concreto, isso é algo que é sacramental e sacramento, isso é algo que é mensurável, isso é algo que é palpável. E se a gente desperdiça isso, a palavra que é palavra, mas ao mesmo tempo que é palavra, também é carne. Se a gente desperdiça disso, a gente não recebe da plenitude que Ele é. E apesar de saber, às vezes, algumas coisas sobre Ele, vive sem a plenitude dEle. Da sua plenitude todos nós recebemos graça por graça. Pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça, ou seja, a unção, o Espírito, a força, a comunhão, mas a graça e a verdade nos chegam através de Jesus. Olha que lindo, o que nos chega através de Jesus? Não só lei, culpa e dever ser. Muitas pessoas às vezes não gostam da fé, muitas pessoas talvez não gostam da religião, vamos dizer assim, porque enxergam ali o quê? Algo que só me dá a lei, o sermão, a culpa, algo que me lembra o que eu tenho que fazer, quem eu deveria ser e não consigo ser. Então aquilo vira um peso, vira uma chatice. Mas olha o que está dizendo São João. De Jesus veio a graça, o Espírito Santo, a unção, a força e a intimidade. É isso que significa a graça. De Jesus veio a graça. Significa a força, a unção, o sabor de Deus. Não veio só a lei. Mas, de novo, se eu não acolho, se eu não toco nele, se eu não vou a ele, sim, aí ele virou só lei e peso. Mas dele vem a graça e a verdade. A graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, o unigênito é Jesus, que está na intimidade do Pai desde sempre, Ele nos deu a conhecer. Jesus nos dá a conhecer a Deus. Ele que é o unigênito eterno, se fez carne, habitou entre nós. O nome disso é Natal. É o que a gente acabou de celebrar e está celebrando essa semana. Deus ninguém viu, mas o unigênito, o Filho único e eterno, nos dá a conhecer esse Deus. Só se conhece a Deus através de Jesus e em Jesus Cristo. Agora, esse conhecer precisa ser acolhido e recebido. E ele nos vem pelo Evangelho e pela Eucaristia. Portanto, irmãos e irmãs, peçamos a graça a Deus, ao Senhor, ao Espírito Santo, a graça de querermos. Peçamos a graça de renovar o nosso querer. E peçamos a graça de fazer dar fruto o querer que temos em nós. Para que isso não seja desperdiçado. Para que a nossa vida esteja debaixo da luz e que nessa terra aqui, enquanto estivermos aqui, vivermos aqui, possamos todos nós vivermos como filhos de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquemos em pé, o momento das nossas preces. Oremos, irmãos e irmãs, a Jesus Cristo nosso Senhor, a palavra que se fez carne,
o unigênito de Deus que veio a nós, pedindo a Ele que nos conceda sua graça, sua bondade, sua presença em nossas vidas. Oremos, irmãos e irmãs, para que esse tempo do Natal, que vamos encerrar hoje à noite, celebrando a solenidade da Santíssima Mãe de Deus, que esse tempo nos ilumine, que a palavra de Jesus ilumine a nossa inteligência, ilumine o nosso coração. Peçamos, irmãos e irmãs, que a palavra de Jesus desperte o nosso querer, o nosso desejo de irmos a Ele. Dai-nos, Senhor, a graça de vos acolher. Dai-nos, Senhor, a graça de vos receber. Espírito Santo, nesse fim de ano, nesse último dia do ano, nós queremos pedir a graça que Tu possas renovar em nós o querer, que Tu possas renovar em nós, Espírito Santo, o desejo, que Tu possas renovar em nós, Espírito Santo, a vontade de ir a Cristo, de vir a Ele, a vontade, o desejo, Espírito Santo, de receber da plenitude dEle, de um modo concreto, na palavra, no Evangelho, na oração e na Eucaristia. Espírito Santo de Deus, nesse 2023 que vai se iniciar, eu quero acolher Jesus, que é a luz da minha vida. E nós queremos rezar também pela nossa família, pelos nossos amigos, pelos nossos amados, por todos aqueles que têm dificuldade de querer, por todos aqueles que no fundo não querem, por todos aqueles que já quiseram e hoje não querem mais a Cristo. Senhor, pela intercessão de São José, tornai possíveis as coisas impossíveis, tornai possível, Senhor, vos desejar. Nós oramos, Senhor, por aqueles que amamos, mas às vezes eles não te amam. Nós oramos, Senhor, por aqueles que nós gostamos tanto, mas que às vezes não gostam de Ti. Tem misericórdia, Senhor, de todos aqueles, dos nossos, que não Te acolhem, não Te recebem. Desperta, Senhor, manifesta a Tua misericórdia, desperta neles também o desejo da fé. Ilumina, Senhor, as mentes e os corações, para que eles também possam receber da Tua plenitude. E entreguemos também ao Senhor todas as outras necessidades que temos. Cada um de nós sabe o que vive. Coloca diante de Deus teus impossíveis, coloca diante do Senhor tuas lutas e as tuas expectativas e esperanças. Você que está em casa, reze conosco também. Apresentemos pela intercessão de São José todas as nossas necessidades ao Senhor. Acolhei, Senhor Jesus, nossa oração, nossa esperança. Vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém.